o livro Patriarcas e Profetas, da escritora Ellen White, usada pelo Espírito Santo. O capítulo 4 é intitulado Plano da Redenção, certo? Quem quiser acompanhar também pode abrir esse PDF pelo livro, que é o capítulo 4 de Patriarcas e Profetas, ou na Bíblia a partir de Gênesis 3, Gênesis capítulo 3. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, certo? Basicamente o quê? O que se trata sobre o plano da redenção? Quando eu li esse capítulo de Patriarcas e Profetas, eu me maravilhei muito porque me mostrou uma nova visão do que foi o sacrifício de Jesus, certo? Uma nova função, podemos dizer assim, sacrifício de Jesus, porque eu tinha aquela visão meio linear de que Jesus foi para a cruz, morreu por nós, enfim. Não, mas ele simbolizou muito mais do que isso por trás, certo? Primeiramente, por que Jesus ele se sacrificou, certo? Deus ele tinha criado tudo perfeitinho, tinha criado tudo maravilhoso, certo? O sol brilhava, os pássaros cantavam, a água corria limpa, não tinha nenhuma poluição. E o humano, que era o Adão, na época, Adão e Eva, eles brincavam como fossem duas crianças no meio do jardim. O que aconteceu? O humano, ele pegou uma bomba atômica na mão. Como assim uma bomba atômica? Ele desobedeceu a ordem de Deus e pegou um fruto proibido, uma coisa que Deus não permitiu para eles colocou na mão, certo? Por que eu digo a bomba atômica? Porque a bomba atômica é um negócio muito difícil de ser controlado, é um negócio muito difícil, assim, perigoso, certo? E uma criança com esse negócio na mão, com certeza vai dar besteira. E isso que aconteceu. Essa bomba atômica ela acabou explodindo e infectando o mundo todo. Uma toxina, certo? E para livrar essa toxina, tanto do humano quanto do mundo, precisaria o quê? De um adulto. E quem seria o nosso adulto? Seria o próprio Deus, certo? Jesus Cristo. Só que quando isso ocorreu, tanto os anjos pararam de cantar, como diz lá no livro de profecia, como também o humano ele ficou alarmado, certo? Quase que agora ele tinha conhecimento do bem e do mal, só que ele não sabia controlar isso, ou seja, ele tinha uma tendência muito forte ao pecado que ele já tinha cometido. Aí o que aconteceu? Quem levaria sobre si a culpa do pecado? Quem levaria sobre si aquela dívida eterna que o humano tinha conseguido e que não poderia pagar? Só poderia ter um representante, que era o próprio Jesus Cristo, o comandante do exército celeste. Pode ser visto até essa palavra, esse verso, em Josué 5. Mas o que aconteceu? Essa escolha ela não foi fácil, certo? Ela foi tomada antes do princípio dos tempos, antes da criação da Terra, porque Deus ele é eterno e onisciente, ou seja, ele já sabia que isso ia acontecer. Mas o que aconteceu? Quando o humano pecou, quando o humano caiu, teve alguém teria que pagar isso daqui. Só que aconteceu, o único que poderia pagar era Jesus Cristo, era o próprio Deus. E como diz lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Não foi uma escolha fácil, porque o próprio Deus teria que levar aquela culpa sobre si e morrer, certo? Que isso era obrigação, era obrigatório. Quem tomasse o pecado sobre si teria que morrer, infelizmente. Mas é que diz outro verso lá em Romanos, por exemplo, quem pode compreender a profundidade do conhecimento de Deus? Quem foi seu conselheiro? Por quê? Que amor magistral foi esse? Porque o humano, que era basicamente um filho de Deus, teve seu pai se doando por si e tomou a culpa, tomou a transgressão, tomou a própria morte em sua carne, seu lugar. Porque Jesus Cristo ele se tornou homem, ele se tornou um ser menor do que os anjos, como diz lá em Hebreus, tornou um ser menor do que os anjos para tomar a culpa sobre si e levar a nossa transgressão para morrer, certo? Se autoflagelar em nosso lugar. Só que, por meio disso, foi a única solução. Graças a Deus foi a única solução, porque Jesus Cristo ele se tornou intermediador entre Deus e o humano. Porque se dependesse do humano, o humano ele nunca buscaria Deus, certo? Quando o humano entra em pecado, o pecado ele possui um abismo, certo? A pessoa ela não consegue pular, a pessoa não consegue fazer uma ponte, porque esse abismo é intransponível, não dá para passar. Então, o que aconteceu? Com Jesus vindo, ele proveu um caminho, que esse caminho era próprio ele, era ele mesmo, certo? E a partir deste caminho, o humano agora ele pode se arrepender e pode pedir perdão, certo? Por causa também do intermédio do Espírito Santo que está na gente. E através desse arrependimento e desse perdão, o humano agora ele pode se tornar realmente filho de Deus, não mais uma criatura pecadora. O que aconteceu? Jesus ele aceitou, certo, de bom grado, de livre arbítrio dele,
passar por toda aquela aflição, certo? Mesmo que o universo quisesse se doar, por exemplo, diz lá no Espírito de Profecia, os anjos queriam entrar no lugar de Deus. Eles não queriam que seu comandante passasse por todas aquelas flagelas. Mas o que aconteceu? Jesus, ele foi, não, disse, não, vocês não podem, que a vida de um anjo não seria o bastante. O que aconteceu? Jesus, ele se doou no lugar dos anjos, se doou no lugar humano, que Adão e Eva também queriam se doar, queriam que a culpa caísse sobre ele, a sua posteridade, mas não era possível, porque uma vida também de um humano não poderia pagar o valor do pecado do universo todo. Certo? O que aconteceu? Jesus ele aceitou de bom grado passar por aqueles flagelos, pela mente maligna do ser humano, tanto naquele tempo de Jesus quanto do nosso tempo, que ainda existe isso, como também das artimanhas de Satanás. Certo? Mas aos anjos, como diz o Espírito de Profecia, foi dada uma outra função, que foi guardar os fiéis de Deus, os escolhidos de Deus, nas mãos de Satanás e dos demônios. Certo? Os anjos eles não poderiam, por exemplo, levar o evangelho por nós, porque esse trabalho é nosso, e também eles não poderiam se doar lá na cruz, porque esse trabalho era de Jesus. Mas os anjos eles têm uma função que seria proteger aqueles fiéis que querem seguir a Cristo das artimanhas de Satanás. Certo? E os anjos, quando ouviram que tinha uma solução, tinha um caminho, que era Jesus Cristo, eles entoaram um hino de glória. Certo? Como está dizendo lá em Lucas 2,14, para quem quiser abrir depois, os anjos eles cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esse hino tanto foi cantado quando Jesus nasceu, se não me engano, que surgiu aquela estrela no céu, quanto também eles cantaram quando Jesus ele se doou, e os anjos souberam que havia uma solução para o humano e para o universo. Glória a Deus. E para o humano, a primeira evidência de uma foi revelada ao humano, para Adão e para Eva, de que haveria uma solução, foi lá em Gênesis 3,15, para quem quiser acompanhar, que foi uma profecia, foi, se não me engano, a primeira profecia que teve na Bíblia, e falava que o humano ele teria uma inimizade com a serpente, certo? O descendente do humano ele feriria a cabeça e tu feriria o calcanhar da serpente, se não me engano. O que aconteceu? Foi premeditado desde aqui que Jesus viria da descendência do humano, de Adão, ele venceria o pecado, venceria a origem do mal, a raiz, cortaria ela pela raiz. Certo? Isso foi tanto que Deus ele deu essa esperança, essa profecia de esperança, antes de dar o juízo para Adão. Antes de dizer para Adão, por exemplo, Adão, você vai voltar ao pó, certo? Você vai morrer. Isso foi antes do juízo. É uma coisa maravilhosa, porque Deus ele manda antes uma mensagem de esperança, antes uma mensagem de boas novas do que é o juízo, antes. Certo? Então só aceita quem quer. E como foi o paralelo agora com o inimigo ruim, o bicho ruim? O bicho ruim, o Satanás, ele também ouviu essa mensagem de profecia, certo? Que Deus deu lá no Éden, que ele estava por lá, voltando, certo? O que aconteceu? Ele ouvindo aquilo ali, ele muito se alegrou no seu coração, ou na sua mente. Por quê? Porque na cabeça dele ele pensou, agora eu posso viver aqui reinando pela terra, que daqui a pouco eu vou falar por que reinando, certo? Eu posso ficar reinando aqui pela terra, eu posso acabar com o humano, deixar o humano mais perverso ainda, certo? Mexer com o pecado do humano. E também eu soube que Jesus vai se tornar homem. Então agora eu posso tentar Jesus, tentando fazer ele pecar, tentando fazer ele que ele saísse do caminho da graça, saísse do caminho da cruz. Foi isso que o bicho ruim pensou na sua mente, ele e os seus anjos caídos, né, seus demônios. E agora voltando novamente ao paralelo dos anjos. Quando os anjos contaram isso para Adão e Eva, foi aquilo que eu disse. Adão e Eva, eles primeiramente ficaram tristes. Olha, meu Deus, o que é que eu fiz? Certo? Por causa que eles viviam um lugar perfeito, eles eram perfeitos, eram todo perfeitinho. Mas eles pecaram contra Deus. Eles desobedeceram os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Por quê? A lei de Deus ela é tão santa quanto Deus. Não está dizendo lá em Romanos que a lei de Deus ela é santa e justa. Certo? Então, só uma pessoa totalmente justa, totalmente santa, sendo o próprio Deus, que poderia pagar isso. Então, Adão e Eva, eles queriam também se doar no lugar de Jesus, mas não puderam. A sua vida não seria o bastante. Certo? E outro significado da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, além de reaver a ligação do humano com Deus, foi tirar o domínio, o poder das mãos de Satanás. O que aconteceu?
Está dizendo lá em 2 Pedro que quando aquele que é vencido, ele fica como um escravo do vencedor. Como assim aquele que é vencido? É basicamente que quando você, por exemplo, eu estou aqui discutindo, lutando com a irmã Joana. A irmã Joana vai e me vence na luta. Tudo que eu tenho, e além de e eu, inclusive, vou pertencer agora para a irmã Joana. Certo? E foi isso que aconteceu com Satanás. Ele não teve uma briga, literalmente, de soco e voadora com Adão, não. Mas ele teve uma luta onde ele venceu pela tentação. Então, agora ele está com Adão e Eva e toda a humanidade nas suas mãos, neste momento, por enquanto, e além do mundo, e todo o universo, certo? Por causa que o Adão ele tinha domínio sobre a terra, ele tinha domínio sobre os animais, sobre as águas, sobre tudo, enfim. E Deus deu de presente para Adão. É tanto que lá em 2 Coríntios diz que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, claro, Satanás, por este momento, ele é o Deus deste mundo. Certo? O que aconteceu? Cristo, ele tiraria isso das mãos de Satanás. Ele tiraria, literalmente, das mãos de Satanás, assim, a força, porque o inimigo não iria querer isso. Certo? Como está dizendo lá em Miqueias 4,18. Por quê? Porque a Terra, originalmente, como a gente vê lá em Gênesis, nas 6 dias de criação, a Terra, ela era um local perfeito, um local para as pessoas habitarem e serem felizes, como está dizendo lá em Isaías 45, certo? E como está dizendo também outra profecia em Salmo 57, a Terra será restaurada, certo? Então isso é outra profecia que há de se cumprir. E ela já está se cumprindo. Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz, certo? Tem um pedaço do Profetas e Patriarcas e Profetas que eu peguei, eu queria citar aqui, que diz: Adão, em sua inocência, havia desfrutado ampla comunhão com seu Criador, mas o pecado opera separação entre Deus e o homem, e unicamente a obra expiatória de Cristo poderia transpor o abismo e tornar possível a comunicação de bênçãos ou salvação, do céu à terra. O homem ainda estava desligado de uma aproximação direta com seu Criador, mas Deus se comunicaria por ele por meio de Cristo e os anjos. Basicamente o quê? Como eu disse para vocês, o anjo, ou o humano, ele não poderia falar diretamente agora com Deus e diretamente a presença de Deus, porque ele seria consumido. Mas, como por exemplo hoje, a gente tem um intermediador, que seria tanto Jesus, quanto seria o Espírito Santo, que são o próprio Deus, como também os anjos, certo? Então, este foi o caminho, este foi o meio que Deus arranjou para a gente, certo? E também diz lá no livro de que Deus, que o humano, na verdade, ele se corromperia mais e mais e mais. Isso foi revelado a Adão. O humano se corromperia mais e mais, ele cairia mais e mais na sua lama, que é o pecado. Mas ainda teria uma esperança caso ainda houvesse um fiel para Deus, uma pessoa que é fiel à palavra. Isso a gente pode ver, por exemplo, lá em Gênesis 6 com Noé, certo? Porque Deus, ele estava muito triste com a humanidade, porque a humanidade não tinha caído tanto, mas ainda existia uma família que continuasse na obra de Deus, que era Noé e sua família. E por causa disso, Deus não acabou totalmente com a humanidade. Certo? E as questões de sacrifícios. Toda vez que a gente vê aquele sacrifício lá em Êxodo, Levítico, Número, tem pessoas que pulam aquele ali por causa que aquele ali é muito chato, né? Acham aquele ali muito chato. Mas qual é o significado daquilo, certo? Aquilo foi dado a Adão, Deus ele mostrou aquilo ali a Adão, tanto a Caim, tanto a Abel, enfim, que aquilo ali serviria de lembrança perpétua, ou seja, uma lembrança do que seria o sacrifício de Jesus, uma lembrança do seu pecado. Porque se um humano ele não tivesse sacrifício, ele nunca, por exemplo, ele nunca saberia como se arrepender e nem se arrependeria, certo? Porque aquele sacrifício é para você ver o seu pecado, confessar o seu pecado, se arrepender e confessar o seu pecado para que haja um perdão. Que é uma forma simbólica do sacrifício de Jesus, certo? Mas isso com fé, certo? Isso com fé e também vivendo uma vida de arrependimento mesmo, de mudança. Porque não adianta de nada, por exemplo, a pessoa, eu tô querendo uma mudança, ela faz uma oferta para Deus, mas ela continua a mesma vida pregressa. Não vai mudar nada, certo? Aconteceu. Imagina, por exemplo, agora Adão fazendo o primeiro sacrifício, certo? Porque Adão, ele era como um pai, literalmente, para todos os animais que existiam na Terra. Tanto os pombinhos, quanto a ovelhinha, quanto os leões, tudo. Ele que deu o nome para aquele bicho ali. Então, o que aconteceu? Imagina ele pegando um cordeirinho, certo? Um cordeirinho bem bonitinho, que ele deu um nome para ele, de cordeiro. Imagina ele pegando aquele ali e imolando.
Imagina ele pegando aquele cordeirinho e matando aquele cordeirinho. Deve ter sido um apavoro para ele, porque foi a primeira vez que ele matou alguma coisa, certo? Porque antes ele era só vegetariano. Aí tem outro também, ele só ficou feliz por causa que ele soube que Jesus Cristo, que também era outro inocente, ele se doaria no lugar da humanidade. Não precisaria mais ele viver assim eternamente matando a outra coisa. E também tem outro pedaço que eu peguei lá no Espírito de Profecia que fala: desde o princípio, a grande controvérsia fora a respeito da lei de Deus. Satanás procurava provar que Deus era injusto, que sua lei era defeituosa e que o bem do universo exigiria que ela fosse mudada. Atacando a lei, visava ele subverter a autoridade de seu autor. Mostrar que se ia no conflito se os estatutos divinos eram deficientes e passíveis de mudança, perfeitos e imutáveis. Basicamente o quê? Satanás, o bicho é tão chato, tão ruim, que ele chega lá para ele vê lá no céu, inclusive, a lei de Deus, ele vê o próprio Deus, ele vê Deus como injusto. Ele vê a lei de Deus, que, como diz lá em Romanos, que é santa e justa, ele vê como uma lei profana e injusta, certo? Ele quer também, além de ficar isso na sua cabeça, ele quer passar para todos os outros seres. Foi assim que ele enganou um terço dos anjos, certo? Ele levou um terço dos anjos lá do céu, inventando essa história de que Deus ele é injusto e Deus é mau. E esse sacrifício de Jesus, no final, vai mostrar quem é realmente o lado certo, quem é realmente o lado verdadeiro, certo? Então vamos lá. A primeira parte seria que esse sacrifício de Jesus ele simboliza a religação do humano com Deus. A segunda parte seria que Deus tiraria o domínio das mãos de Satanás. E a terceira parte seria de que provaria, justificaria Deus em todo o universo, certo? Mostraria que Deus ele é o santo e perfeito rei que a gente precisa. Foi tanto que, hoje se a pessoa perguntar, por exemplo, para um ateu ou para uma pessoa que não quer saber de Deus, a pessoa vai pensar o quê? Ah, Deus, ele é injusto, ele é muito injusto. Por que acontecem essas mazelas do mundo, essas maldades do mundo, se existe um Deus que é tão bom? A lei de Deus, ela explica isso. A história, descrita aqui neste capítulo, Espírito de Profecia, explica isso. Basta a pessoa ler. Por exemplo, outra coisa que as mazelas do mundo, por que elas acontecem com as pessoas? A mesma história de Jó, certo? A mesma história. Se você ler o primeiro e o segundo capítulo de Jó, você vai entender. Satanás ele está constantemente indo lá no céu, certo? Por causa que ele tem autoridade para isso, por causa que o humano deu essa autoridade para Satanás, e ele está lá toda hora difamando contra Deus sobre as pessoas, sobre qualquer coisa que existe aqui nesse mundo, porque ele quer levar junto com ele. Porque Satanás ele já está perdido, ele já está na lama, certo? E para finalizar, para o finalzinho, Cristo, lá na cruz, ele finalmente frustra os planos de Satanás. Glória a Deus. Por quê? Quando Jesus ele nasceu aqui na Terra, Satanás ele pensou o quê? Pronto, perdi. Certo? Ele já está perdido. Porque o Satanás, desde Adão e Eva, ele tentou frustrar a vinda de Jesus. Como ele tentou frustrar? Ele tentou incitando o ódio em Caim, certo? E todo, por exemplo, o percurso que foi, por exemplo, os judeus, os israelitas no Egito, ele também não queria que os judeus saíssem do Egito. Desde o começo, ele não queria que saísse. Por quê? Porque ele sabia que daquela descendência viria Jesus. Foi tanto que antes de Jesus nascer, o que ele fez? Ele perseguiu todos os meninos da Judeia, os hebreus, queriam matar os meninos, certo? Ele citou aquilo ali em Herodes, para matar os meninos assim, do nada. Acho que ele citou no coração de Herodes, e dali viria um rei e ele tiraria o trono dele. Foi o próprio inimigo querendo isso, certo? Mas quando Jesus nasceu, tanto que os anjos apareceram, os pastores apareceram, o que aconteceu? Aquele ali, o Satanás, ele viu que os seus planos já estavam começando a ser frustrados, já estavam quase no finalzinho. Ele teria ainda um caminho, um meio para tentar frustrar esses planos. E qual era? Tentar desviar Jesus do seu caminho quando ele já estava nele. Por exemplo, a tentação de Jesus, que está descrito lá em Mateus 4, se não me engano. Jesus ele foi tentado por Satanás por 40 dias, certo? Todo dia ele foi tentado por Satanás. E todos esses dias ele queria derrubar Jesus, tirar Jesus do plano da salvação. Por exemplo, Satanás ele ofereceu todo o poder, toda a glória do mundo para Jesus. Só que Jesus não aceitou isso. Amém. Glória a Deus. Jesus ele não aceitou isso, certo? E
Quando Jesus, por exemplo, ele foi para a cruz, Satanás ele ainda assim pensou, pronto, venci. Olha, porque o Filho de Deus está morrendo, ele não vai conseguir ressuscitar, certo? Mas quando Jesus diz, está consumado, lá em João, foi um grito de triunfo, diz lá no escrito de profecia, foi um grito de triunfo por todo o universo. Todos os anjos, todos os seres celestes de outros mundos, eles gritaram de alegria, porque aquilo ali mostra que Jesus ele venceu. Aquele momento ali foi decretado, Satanás é um perdedor e Cristo um vencedor. Certo? E para finalizar, Cristo morrendo na cruz, ele prova 4 coisas. A primeira, que a lei de Deus ela é imutável, santa e justa. Ou seja, a lei de Deus ela é tão santa, como eu disse, ela é tão santa quanto o próprio Deus. Então ela não pode ser mudada. A segunda coisa é que Satanás ele já é derrotado. Então a gente não precisa temer Satanás, a gente não precisa tremer nas bases por causa de Satanás. Não, a gente precisa, claro, se apegar a Deus, se apegar a Cristo, que assim a gente vai ter a vitória. A terceira coisa é que Deus é justo, misericordioso e abnegado. Aquele que se doa por outras pessoas por amor, literalmente só por amor, porque Deus é amor. O que aconteceu? Deus ele é justo e misericordioso. Então, quando alguma pessoa ela vir até você, contra você, usada pelo próprio inimigo, para confrontar isso daqui, saiba que Deus ele é justo, misericordioso e abnegado. Ele não vai mudar, certo? Desde o começo dos tempos ele já é assim. A quarta coisa é que o seu governo, o governo de Deus, é o único justo. Então, não espere de uma pessoa que vai entrar naquele palanque, de um presidente, um governador, de um prefeito, qualquer coisa assim. Ele pode até ser perfeito por fora, mas o seu governo, em algum momento, ele vai falhar. Mas de Deus, não. O governo de Deus é o único justo, certo? Uma grande frase que eu queria terminar aqui nesse sermão é que a lei não foi abolida na cruz. O sacrifício de Cristo provou isso, certo? Porque muitas pessoas pensam que a lei ela foi terminada, decretada, acabada quando Jesus morreu. Mas não, Deus ele apenas provou que a lei de Deus ela é santa e de que ela deve continuar e vai continuar até a eternidade. Porque a lei de Deus é o próprio caráter de Deus. Amém. Podeis fazer a oração final, irmão. Eu vou fazer uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por ter me usado neste momento. O Senhor sabe que eu sou tão pequeno, eu sou medroso, eu sou tímido, mas mesmo assim o Senhor me usou para falar da tua palavra. Muito obrigado primeiro por ter me perdoado lá na cruz, por ter pagado pelos meus pecados que eu cometo diariamente. Muito obrigado também por ter me acordado aqui, Senhor Deus, de madrugada, e a todos que estão aqui também. O Senhor nos acordou porque o Espírito Santo nos chutou da cama para ver aqui a tua pregação. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta pregação, por também ter nos abençoado, Senhor Deus, com o Espírito de profecia, escrito pela escritora Ellen White, com o intermédio do teu Espírito Santo. Por favor, Senhor Deus, que essa pregação possa chegar até os confins da terra, para que o teu evangelho seja levado até os confins da terra, para que assim o teu filho volte. Por favor, Senhor Deus, decreta e sela nosso coração e na nossa mente a lei de Deus, para que não pequemos contra ti, para que sejamos selados até a volta de Cristo. Te peço, por favor, que proteja cada família que está ouvindo aqui, Senhor Deus, a cada representante, que ele possa ir em paz para o trabalho, possa ir em paz para a faculdade, para a escola, qualquer lugar, Senhor Deus. Eu vou ficar em casa, por favor, Senhor Deus, abençoa cada um que está aqui neste momento. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus Cristo. Amém.